E no site aqui, ele tem várias ajudas. Vocês podem ver do lado de cá, ó. É um exemplo prático de um edifício de 9 pesos, que ajuda muito, né? Memorial de cálculo, manual de usuário. Então, assim, são coisas muito importantes, depois vocês podem ler, né? E quando você instala o site também, ele vem com alguns projetos exemplo. Você pode entrar e manusear também, tá? Então, assim, é bem legal. E aqui no arquivo, então a gente vem aqui em novo. Eu vou colocar aqui mini curso, né? Mini curso só, tá bom? Aí ele vai me perguntar, importação de modelos BIM, né? O SAIP, ele trabalha muito bem, tá? Com modelos BIM. Então, às vezes, você tiver um modelo BIM, você pode importar ele, né? Através do formato FC para dentro do SAIP. E aí fica mais fácil, né? A sua interface para você fazer o lançamento. No caso, nós não temos um modelo IFC. Então, eu vou colocar aqui, não. E aqui agora, ele abre essa página, onde você vai colocar de que forma que você quer uma nova obra. Você pode colocar uma obra vazia, ou seja, você que manualmente vai fazer a introdução de todos os dados para o seu projeto, então você vai colocar os pisos, grupos, pilares, vigas, etc. Você pode importar aqui de um site 3D, que às vezes, por exemplo, o site 3D é onde ele mexe com estrutura metálica, né? Só que no site 3D, se você tiver uma marquise, ele não vai calcular as lajes e também os blocos de fundação ele não vai calcular. Então, você precisa trazer, né, esse modelo para cá para que você possa calcular. Se você for fazer um radier, uma laje, uma fundação em concreto armado, você precisa trazer ele para cá para você, né, finalizar aqui com esse cálculo, tá? Introdução automática, DXF, DWG. Ele tem esse formato aqui também, que é um formato muito interessante, eu nunca tentei dessa forma, que é lá no AutoCAD, você coloca, por exemplo, os layers. Então, você coloca layer específico para vigas, pilares. Quando você traz isso para cá, ele já faz o lançamento automático dos pilares e das vigas, tá? Então, é algo muito interessante aí. Depois, alguém quiser se aprofundar mais, é algo bem interessante. Você tem a introdução automática do IFC, que é o que eu falei para vocês, aí você faz o seu projeto lá no Revit, né? Você pode trazer o IFC para cá direto, tá? Tem aqui alguns exemplos aqui, ó, que eu falei para vocês, tá? No nosso caso, eu vou optar aqui pela obra vazia, ou seja, nós vamos fazer, né, a introdução manual. Então, vem aqui em obra vazia, aceitar. Ele vai demorar um pouquinho para abrir, tá? Ó, já deu certo aqui. E aí, você vai entrar aqui, ó. Você vai entrar aqui na parte de dados gerais da sua obra, né? Então, aqui você tem as normas. Deixa eu clicar aqui para a gente poder ver as normas. Ó, concreto, ABNT 6118-2014, Brasil, tá? Já tem a 2000, tem a 2007, tem a 2003, tá? A mais atual é a 2014. Olha o tanto de norma que tem aqui, ó. Tanto que é interessante. Tem a norma de Espanha, você tem a norma de Portugal, você tem os Eurocodes, né? Você tem a norma argentina, você tem a norma norte-americana, Chile, México, tá vendo? África do Sul. Então, você tem uma variedade de normas, que é muito interessante, tá? Certa vez eu fiz um projeto internacional, né? Só que esse projeto internacional que eu fiz ele no Ebérico, na norma aqui do Brasil. E o pessoal de lá, quando eu mandei o projeto, quis me xingar. Por quê? Porque ficou completamente fora do padrão que eles usam lá, entendeu? Então, o SAIP para esse caso já é melhor, porque lá eles usam muito o padrão de Portugal. Então, se eu viesse aqui no SAIP e fizesse aqui pela norma portuguesa, eu já teria um resultado melhor, tá? Então, eu vou deixar aqui a norma de Brasil
embora a gente não vai mexer aqui com aço dobrado, mas aqui tem as normas também, tem a norma brasileira, tá? Então, se você for mexer com estrutura metálica, e eu mexo muito com estrutura metálica aqui no SAIP, tá? Ele tem a norma brasileira, então é muito legal, tá? Para aço dobrado e também para aço laminado, tá? Madeira, você tem a norma brasileira também, NBR, tá? Alumínio, aí você já vai com o Eurocódigo. E aqui, que é onde eu queria falar com vocês, ó, paredes, muros de blocos de concreto, que é o que nós vamos trabalhar, né? Então, ele está na norma do Eurocode, certo? Então, a gente precisa aí, né, ter alguns cuidados depois, na hora que for no dimensionamento, do detalhamento, ele está na norma europeia, mas depois a gente tem que verificar para a área que ele possa atender a norma brasileira. Não tem problema você fazer o projeto na norma europeia, porque os critérios de dimensionamento são muito semelhantes, mas você tem que ter muito cuidado com detalhamentos, com algumas coisas específicas, que aí você precisa atender a norma brasileira. Aí é a questão de dar uma olhada na norma brasileira e atender o seu projeto para isso, tá? Então, aqui você tem as normas. Aqui você tem a parte de concreto armado, e toda obra de alvenaria estrutural, você precisa de concreto armado. A sua laje vai ser concreto armado, suas vigas serão em concreto armado, fundação vai ser concreto armado. Se você tiver um pilotis, vai ser em concreto armado também, entendeu? Então, precisa também ter os requisitos aqui para concreto armado. Aqui, ele já está com FCK 20, né, em geral. Eu não trabalho com FCK 20, eu trabalho no mínimo com FCK 25. Então, você tem aqui, ó, usina rigorosa. Eu costumo colocar aqui em geral, tá? Então, coloco aqui 25 megapascal em geral, tá? Aqui os dados dos agregados, dados das barras, parafusos. Aqui vocês podem notar que tem as cortinas, que é onde a gente vai trabalhar. Você tem essas paredinhas aqui, ó, tá vendo? Alvenaria estrutural. Então você clica aqui, você tem critérios de dimensionamento para a alvenaria estrutural, tá? Então aqui, ó, genérica, vamos ver aqui, ó, modo de elasticidade, modo de deformação transversal, P específico, tensão de cálculo na compressão, tensão de cálculo na tração, beleza, são valores aí genéricos, né? Aços para os cordões, treliças, CA50 e CA60, beleza. Tipos de argamassa e resistência da alvenaria, tá? Opções de dimensionamento. Então, dimensionamento, coloca aqui, ó, colocar armaduras quando for necessário. Aí ele vai colocar armaduras somente quando for necessário, tá? Tanto as horizontais e as verticais, tá? E você tem as opções aqui para viga, você pode fazer em cordões, ok? Ou você pode fazer viga cinta, ok? Então, a viga cinta é quando você tem aquele bloco em forma de U, né? Você concreta ele com um grout e aí você coloca a armadura. Isso é a viga cinta. Os cordões, né? Você coloca armaduras horizontais, tá? Nas juntas horizontais dos muros, ok? E são unidas aí com uma treliça. Eu normalmente utilizo aqui as vigas cinta, tá? Ok, beleza.